seja bem-vindo a todos neste canal. Que Deus te abençoe e te proteja. Irmão, se for novo, se inscreve neste canal, ativa o sino para receber mais notificação, deixa seu like para o YouTube reconhecer que esse vídeo é relevante. Irmão, o nosso tema de hoje, de onde saiu a esposa de Caim? Antes, vamos orar. Pai, nosso que estás no céu, obrigado pelo tempo que nos concedeu Deus. Queremos que a sua palavra esteja conosco, nos dá um entendimento. Entrego esta oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão, te convido, vamos juntos na Bíblia. Gênesis 4, 17 diz assim, vou ler. Entretanto, a mulher de Caim concebeu e teve uma criança chamada Enoque. Caim construiu então uma cidade e deu o nome de seu filho. Vamos ler também Gênesis 4, 26, diz assim. Quando Sete chegou à idade adulta, teve um filho e chamou de Enos. Nessa época, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Vamos ler também Gênesis 5, 4. Depois do nascimento de Sete, Adão viveu mais de 800 anos e teve outros filhos e filhas. Vamos ler também Êxodo 2, 1. Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. Levítico 18, 6. Jamais tenha relações sexuais com um parente próximo, pois eu sou o Senhor. Vamos também ler Atos do Apóstolo 7, 26. Diz assim. Ele fez todas as raças de homens de um só homem, para que eles habitassem toda a terra, e determinou também os tempos e as fronteiras dos lugares onde eles viveriam. Irmãos, a Bíblia fala que Caim só teve seu filho chamado, que ele deu o nome de Enoque. A Bíblia não entra em detalhe onde Caim encontrou a esposa, onde ele casou. A Bíblia só diz que ele só deitou com sua esposa e teve filho. Também a Bíblia diz que Sete, ele estava na família de seus pais, mas ele teve um filho chamado Enos. A Bíblia também entra em detalhe onde ele conseguiu a esposa. Gênesis 5, 4 nos diz que Adão teve filhos e filhas. Então, a Bíblia, nesse assunto, está bem claro que o próprio Caim casou a sua própria irmã. Não tem como duvidar, não tem como criar problema. Porque Atos do Apóstolo 17, 26 diz que Deus criou todo o ser humano através de um só homem, Adão e Eva. Aqui, irmão, não tem como duvidar. Porque a própria Bíblia está bem claro. O próprio Deus colocou explicação que todos os homens vieram só por um só homem. Todos os raças vieram só por um só homem, que é Adão. A sua mulher, o livro de Gênesis não responde a tão frequente pergunta onde Caim arranjou a esposa. Está claro que Adão e Eva tiveram muitos outros filhos e filhas antes de Caim se casar. Muito tempo de anos se passou, talvez centenas deles, uma vez que toda a vida veio pelo casar humano divinamente criado. É preciso concluir que, num certo período da história, irmãos e irmãs se casaram entre si. Na ocasião quando Caim estava pronto a estabelecer um lar, Adão e Eva tinham numerosos descendentes. Não preciso que imaginemos uma outra raça de pessoas já estabelecida no mundo. A esposa de Caim foi alguém da família de Adão. Irmão, aqui não tem como imaginar que pode ser que Caim, nesse tempo, existiriam outras pessoas. Antes de Adão, Deus criou outros seres humanos, que o Caim foi casar com este ser humano. Não tem como. A Bíblia está bem clara que o Adão e Eva foi o primeiro casal a ser criado para multiplicar, porque Deus deu a ordem no Gênesis 1, 27 e 28 que multiplicas, que enche a terra e governa sobre a terra. Então,
Para se cumprir a ordem de Deus, Deus permitiu que irmãos e irmãs se casassem para multiplicar. Então, o próprio Caim casou a própria sua irmã e muito ao andar de tempo, esse hábito levou muito tempo a ser praticado, mas num certo período, Deus começou a dizer que não pode mais se casar entre irmãos. Aquele verso que nós lemos de Levítico 18:6. A pessoa nesse tempo já tinha se multiplicado muito mais. Então Deus disse, não pode se casar entre parentes. Devemos entender texto dentro do contexto. Então, aqui é a conclusão de que próprio Deus, houve um tempo que Deus permitiu que entre irmãos se casasse. O Caim casou o próprio irmão. Não tem como imaginar, tirar outro ensinamento que está fora da Bíblia. Aqui a própria Bíblia se explica, porque Gênesis diz que Adão e Eva teve mais outros filhos e filhas. Esses filhos e filhas, a Bíblia não entra em ditário mencionar o nome que Adão nasceu mais quem, nasceu quem, só disse que teve mais filhos e filhas. Então, significa, a Bíblia só menciona só os 3 nomes principais, que é Caim, Abel e Sete. Mas outras mulheres e homens, a Bíblia não menciona. Então, está bem claro que na idade de Caim já era adulto, já tinha outros irmãos, já tinha nascido na própria casa de Adão. Uma das coisas que não posso deixar de falar é que houve um período que as mulheres, o nascimento das mulheres não era mencionado. Não era tanto as mulheres serem mencionado ao nascimento dele. Só era mencionado o nascimento de um homem, mas da mulher não era mencionado. Isso temos muito exemplo. Olha onde Jesus alimentou 5.000 homens. A Bíblia diz que a não contar mulher e criança. Mas tinha mulher, tinha criança, mas não foi contado, só foi contado homens grandes. Então, a Bíblia tinha essa prática de contar só homem. As mulheres não eram mencionadas, mas já existia. O próprio Caim casou a própria irmã. Não resta dúvida de que o próprio Caim casou sua irmã. Irmão, se esse estudo conseguiu te ajudar, te esclarecer algumas dúvidas, peço que compartilhe com seus irmãos, compartilhe também com outros que ainda têm essa dúvida. Que Deus te abençoe e te dará paz. Fica na graça de Deus.